Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou aqui na companhia de Giovanni. Dá um salve aí, Giovanni. Opa, salve, galera. Galera, estamos aqui hoje para falar sobre futebol, né? E com certeza a gente vai fazer vários podcasts falando sobre futebol, né? Eu e o Giovanni gostamos bastante de futebol, é um assunto que a gente tem em comum. Apesar de que a gente não torce para o mesmo time, eu sou torcedor do Coritiba, Giovanni é torcedor do São Paulo. Mas são times que estão com uma situação bem parecida, hein? Exatamente. Só que na verdade, entre aspas, né? Porque o meu tá na zona do rebaixamento, né? Ah, cara, é uma pica isso. O negócio tá ganhando agora. Oi? Ganhou, acho que hoje, não me engano. Tá ganhando, até agora, até o momento, tava ganhando de 1-0, que eu vi ali. Aí o negócio que aí tem que aproveitar, porque não é sempre, né? O Atlético Goianiense, mas vamos lá. Galera, a gente tá aqui falando falando do futebol. O futebol é um assunto muito abrangente e de tempos em tempos acho que essa verificação muda. Então, Giovanni, eu vou começar fazendo a primeira pergunta de uma forma bem... Vou perguntar pra você. Você acha que se não tivesse a quarentena, vamos supor hoje que não tivesse a quarentena, as coisas estivessem funcionando normalmente, como era pra ser, futebol com público, a economia voltando ao normal, né? Você acha que a situação do Campeonato Brasileiro hoje seria totalmente diferente? Os clubes estariam na mesma posição? Você acha que seria diferente? Olha, é um negócio que assim, a gente tem que pensar bem. Esse ano tá sendo um campeonato de muito empate. Eu acredito que ela vai muito nisso. Até, inclusive, recentemente, teve o jogo ali de Atlético e Flamengo. Uma das coisas que mais falaram foi a falta da torcida, que era justamente uma das maiores forças do time. Eu acredito que eu não vou dizer que mudaria drasticamente, mas uma coisinha ou outra eu acredito que mudaria sim. O futebol, cara, eu não sei, assim, em relação ao meu time, eu acho que, cara, eu acho assim, pelo que eu tava vendo, esse ano seria para o Coritiba, o ano que ele teria uma verba de televisão muito alta. Ele ia ter uma verba, com a venda do Ian Couto, já ia dar pra bancar o time o resto do ano. Fora o que ele ia ganhar esse ano com o Sport Interativo e a Globo. Sim, e aí deu a quarentena e estragou tudo, né, porque não tem a verba do público. Então, cara, pro meu clube, eu acho que, assim, a situação, se fosse hoje com a torcida, acho que pro Coritiba, acho que seria um pouquinho melhor. Não tô dizendo que talvez se refletiria, talvez, no campeonato em si, né, nos jogos, mas acho que o time teria um pouquinho mais de poder aquisitivo, eu acho, que a crise foi bem grande nesses clubes menores. O negócio é que, assim, a gente tem que analisar não só o momento, mas também teria a retrospectiva. Eu acredito que o Coritiba, ele já vinha em um momento de reconstrução de time, não nem só por conta da Série B para a Série A. Eu não sei, você provavelmente vai ter mais prioridade nisso, mas eu acredito que esse elenco do Coritiba desse ano tá longe de ser o pior que já passou por lá, né? Assim, o elenco. O cara dizia assim falar do elenco, né? Por exemplo, o Coritiba teve uma contratação agora. Ele contratou o filho do Bebeto, as últimas duas contratações que eu vi, e contratou o Ricardo Oliveira, né? Que foi um baita jogador. Eu acredito que ainda seja, né? Ainda se. Pois é que ele tá muito. Mas ele tá um pouco parado. As coisas, cara, que eu diria no futebol estão. Assim, pro Coritiba a situação tá bem. Por exemplo, agora eu não sei, agora acredito que ele saiu da zona, se ele venceu o Atlético Goianiense. As coisas assim pro clube tá meio complicada, porque, cara, eu vejo assim, um clube que ele. Tirando aquele jogo contra o Fluminense, mesmo que ele tomando de 4, mas assim, eu vejo que é um time, cara, que entra, por exemplo, ele entra pra jogar de igual para igual, mas aquele detalhezinho, aquele erro, o time perde o gol, ou não consegue marcar, ataca, às vezes acaba tomando gol, às vezes fica o jogo de igual para igual ali, ele consegue, por exemplo, com o Atlético Mineiro ele conseguiu jogar de igual para igual contra o Galo ali, mas no momento ele tomou o gol, né, cara, e as coisas vão acontecendo no futebol dessa forma, né, o detalhe parece que pro Coritiba ali é o momento que ele acaba perdendo. Sim, até aproveitando aí a brecha, acabei de olhar aqui, tá 1-0 realmente e 16º lugar. Primeiro fora da zona. Lugar. Empatado com o Bragantino. Então, o que eu acompanho mais o Coritiba é em relação a noticiário esportivo, né? Enfim. Inclusive
um dos principais jogadores do Coritiba, o Robson, ele passou pelo São Paulo. Sim. Jogou, acho que ano retrasado, não me lembro exatamente agora. Ele não chegou aí bem lá, mas como você falou, eu pelo menos, por ser torcedor do São Paulo, a gente sempre viu um Coritiba assim que tomava 3, 4 todo o jogo praticamente quando eu tava na Série A. E assim, em relação ao que eu imaginava do que viria do time nesse ano, ele tá apresentando algo, tá tentando, como você mesmo falou, um detalhezinho aqui, outro ali. Sim, ele tá tentando, né? É. Longe daquele Coritiba de dois anos seguidos ser vice da Copa do Brasil, bem longe daquela realidade, mas tá tentando. Só que o problema, né, é aquela coisa, né? Você vê um rival que tá triunfando no futebol, o Atlético vem de 2 anos ganhando título e o Coritiba não consegue. O Coritiba subiu pra Série A na base da superação, na base de colocar 10 pila em um ingresso em cada jogo, lotar o estádio, fazer a torcida inflamar, foi na base da superação. Porque se você olhar os jogos da Série B do ano passado, cara, assim, foi na base da raça mesmo. Porque eu dizer assim que o time era melhor, assim, sofria com qualquer time da Série B, o Coxa sofreu ano passado para ganhar, cara. Até mesmo com os de baixo da tabela. Sim. Esse ano, inclusive, como você falou, do Atlético, é que ele vem de uma série de, como que eu posso dizer, de alguns projetos que foram um sucesso. Não só, eu diria, em campeonatos, porque se você for ver mesmo, teve a Copa do Brasil e também teve a Sul-Americana. Mas esse ano voltou a ser o Atlético ali na parte de baixo, mas ele tem uma boa atuação no scout de jogadores, então pega aí um mercado alternativo, um cara ali que tá não um mercado alternativo só dentro do Brasil, mas também de outros países, aí foi o caso do Rony, por exemplo, que veio pro Japão. Eles atuam muito bem nisso, então eles, além de conseguir alguns bons jogadores, também conseguem, posteriormente, revendem eles e conseguem tirar uma boa parte financeira. Esse é um ponto que, assim, realmente, quando a gente vai falar em futebol paranense, o Atlético está anos à frente dos rivais. Exatamente, cara. Em termos, exatamente isso. Você falou tudo nesse aspecto. Eles estão anos à frente de muitos clubes brasileiros. Mas a gente tem, com certeza, você tem muito para falar do São Paulo, né? Com certeza. Eu não vou nem perder tempo falando do Corinthians, porque assim, com certeza, os torcedores de São Paulo é muito maior que a torcida do Coritiba, né? E o teu sofrimento, o sofrimento de muitos amigos meus, sofrimento da Carliane, sofrimento de muitos amigos meus que são São Paulinos, né? Passam por esse momento. Garcia, chegou até a conhecer ele na minha festa ali, todos eles, né? O sofrimento de muitos são iguais, né? Descontente com aquele técnico, ninguém gosta do técnico, descontente com a dirigente, com o presidente do clube, enfim, outros fatores. Então, o São Paulo tem um caso interessante. O que acontece? Tudo que acontece naquele time ele tá potencializando. O último título do São Paulo foi a Sul-Americana em 2012. Que na época. Foi o último título? Isso. O último título, realmente o último. Após isso, não ganhou nada, nenhum campeonato oficial. Ganhou a famosa Mickey Cup, mas ganhou daquele jeito também. E assim, por que tudo que acontece no São Paulo potencializa? Teve o título ali em 2012, mas assim, o time do São Paulo já estava dando sinal de que estava cansando. Então, assim, qualquer coisinha, digamos que um jogador ele faz um jogo ruim. A tendência é que a torcida realmente vai querer pegar no pé do cara, porque ele precisa estar jogando bem todo o jogo. A gente sabe que não funciona assim, mas a frustração ela está acumulada há muitos anos. Como eu falei, o último título foi da Sul-Americana, mas na época ele não era tão valorizado assim.
Se você for ver, assim, tipo, de uns 2015 pra cá, que o pessoal realmente, pô, gosta da Sul-Americana. Antes era campeonato secundário que o pessoal não dava muita atenção. E como você falou ali, pô, problema com técnico. Cara, o São Paulo tá há muito tempo, roda técnico, vem técnico, sai técnico. Curitiba a mesma coisa. Sim, e isso é um problema muito grande. Os últimos, assim, a gente vai falar de técnicos que foram bem no São Paulo. A gente teve o Osório, o Bausa, que todo mundo lembra, que são os dois principais, que eles saíram, inclusive, direto do São Paulo para a seleção. O Aguirre foi bem também, inquestionável isso, até a demissão dele é meio estranha. E a gente teve o Rogério Ceni, que aí é dividido o desempenho dele, mas eu sempre vi como bem mais positivo do que negativo. E o Tele? O Tele faz um tempinho aí, inclusive devia até ganhar nome de rua e tudo. Mas assim, aí tem a questão da diretoria também. Um dos pontos que são ao mesmo tempo positivos e negativos no time do Atlético, por exemplo, é o Petralha. Acho que todo mundo aqui que mora no Paraná conhece a figura. E ele digamos que uma figura ímpar. O cara, ele realmente domina o futebol e no Atlético, é a lei máxima lá. No São Paulo a gente teve alguns dirigentes assim, mas sempre foi uma gestão meio duvidosa. Apresentando algumas coisas estranhas. E culminou nessa última do Leco, que realmente não tem uma avaliação positiva que a gente possa fazer. Não só em resultado dentro de campo, mas em ações fora de campo. O São Paulo já foi pioneiro em diversas áreas aí. Não... O próprio Morumbi, né? O próprio Morumbi exatamente, era um exemplo. O próprio Morumbi, ele tem até uma história interessante, que ainda hoje, se eu não estou enganado, ele é o segundo maior estádio particular da América Latina. Já foi primeiro, né? Acredito que em algum momento ele já foi primeiro. E na gerência, quando o estádio foi construído, é até interessante que o departamento de marketing ele pediu, digamos, um pouco de terra ali de cada prefeitura do estado de São Paulo, na ideia do que aquele fosse o estádio de todo cidadão paulista. Não só torcedor são paulino, inclusive. Tanto que diversos jogos importantes de Corinthians, Santos, Palmeiras, enfim, teve muito campeonato importante de outros times que acabaram ali no Morumbi. Se você voltar ano passado, lembra da Copa América? Sim, teve. Qual foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi no Morumbi. Exatamente. A abertura da Copa América foi no Morumbi, até por sinal. A abertura da Copa América foi no Morumbi. Não foi nenhum estádio da Copa de 2014, foi no Morumbi. Então, exatamente. O Morumbi é um estádio que tem uma significância, por mais que muita gente não reconheça, e que é normal, inclusive, mas é um monumento muito importante para o time. Mas está combinando tudo que uma má gestão tá estragando tudo isso. E o que você acha que precisa fazer para arrumar, para o São Paulo voltar a ser o São Paulo que era... O São Paulo eu não posso dizer assim, o São Paulo explodiu na década de 90, né, conseguiu os 2 títulos mundiais, mas o que você acha que falta para o São Paulo voltar a ser um time que pelo menos ganha algum título, alguma honra? Certo. É uma pergunta pertinente, claro. Isso é uma pergunta que com certeza leva um nível de profundidade mais alto, porque a gente não é dirigente de clube, né? Sim, mas enfim. É interessante que a gente, como a gente não é jornalista, não trabalha no dia a dia do clube, a gente fala muita coisa no achismo. Sim. Mas assim, eu diria que é praticamente unanimidade para a torcida do São Paulo que o time ele não almeja mais. Como você falou, na década de 90 talvez tenha sido o ápice ali, 90 até 2000. Vamos por ali, 2005 ganhou mais mundiais, ali 2008 Campeonato Brasileiro. Enfim, então vamos botar ali nas décadas passadas.
Mas antes mesmo disso, o São Paulo já tinha feito muita coisa. Vamos pegar ali nos inícios do time, jogou com o Leônidas, que era um craque de nível nacional. O time do São Paulo, antes dele ter essa fama de campeão, ele era considerado um dos times de chegada. Ele realmente demorou um tempo ali pra engrenar, mas sempre estava lá estava figurando ali na parte de cima. Até que o momento chegou e se manteve lá, foi campeão diversas vezes, inclusive em decorrência de bom planejamento, em pioneirismo em diversas áreas. Por exemplo, o programa de sócio-torcedor foi criado pela diretoria do São Paulo. Departamento médico, isso foi basicamente trazido pelo São Paulo ao Brasil. Essa parte de você ter um técnico de peso, São Paulo, puxa vida, eu não vou me lembrar de cabeça agora em qual ano que foi, contratou um técnico húngaro, que à época seria mais ou menos como se o Guardiola viesse treinar algum time aqui no Brasil. Então era algo realmente gigante. A gente teve ali os mundiais e assim, voltando ali à pergunta, o que falta? O São Paulo está se tornando um time sem alma. A gente teve agora no início do Campeonato Paulista uma coisa que foi assim muito Vergonhosa. vergonhosa e muito significante. Por quê? O São Paulo foi, como todo mundo sabe, foi eliminado pelo Mirassol. Se a gente for pegar o passado recente do Mirassol, eles também já fizeram goleada no Palmeiras, ganharam de 4 ou 5, não vou me lembrar agora exatamente. Mas qual que foi a diferença? Você via que o time não se abalou com aquilo. Perder pro Mirassol é vergonhoso, mas acontece. O pessoal de lá também tá trabalhando todo dia, os caras eles treinam, enfim. Não dá pra tirar esse mérito deles. O problema foi a maneira que o time aceitou aquilo. São Paulo vem de muitas e muitas e muitas eliminações em mata-mata. Ou seja, o time ele se acostumou com isso, aceita a derrota com uma naturalidade muito grande. Ele perdeu a mentalidade de campeão que tinha anos atrás. Talvez uma tentativa de resgatar isso foi o Daniel Alves e a gente vê que não tá dando certo. Isso aí também tem muita correlação com a diretoria também, a gente não tem como negar isso. Qual que é o salário do Daniel Alves? Acho que ganha quase 2 milhões, não sei. O salário do Daniel Alves é um salário bem absurdo. Sim, tá, assim, eu diria que se ele não é o maior do Brasil, ele é o segundo maior. É realmente muito dinheiro, assim, é um salário que algum time médio da Europa estaria pagando, mas um time que está devendo aí 600 milhões, fazendo empréstimo, com toda essa crise financeira e política dentro do clube, é um valor extremamente alto. Essa questão de dívida de clube, a gente sabe que todos os clubes do Brasil devem, isso sem exceção de nenhum. Né? É meio difícil você ver um clube dizer assim, esse clube não deve. Né? Eu acho que o mais endividado de todos até o momento o Botafogo, até não passar o Botafogo, meu Deus. Acho que inclusive que recentemente não foi decretado ainda, mas o presidente se eu não me engano foi o presidente do clube, falou que o Botafogo ele simplesmente não tem nenhuma condição de se manter mais. Exato. A dívida tá vivendo de doações para pagar salário e não tá tendo como custear viagem de clube, enfim, alimentação e staff. É uma situação complicada. O Corinthians também vive uma crise muito forte e possivelmente virar, como se fala, igual o Figueirense, virar clube empresa, né, que eles falam, né? Sim, o famoso SA. É o famoso SA, exatamente. Porque realmente a situação é crítica. No Botafogo, muito mais ainda, né? Só que o Botafogo eu não sei, cara. Por exemplo, eles contrataram o Honda, né? Do Japão. E o time tá naquela situação. E mesmo assim, o time tá naquela situação. O time tá ali embaixo, né? Ali junto com o Coxa, ali tá abraçado. Tá bem na parte de baixo da tabela. E, pô, o cara que tinha com o Honda, né? Eles queriam chamar o Robin, não sei se você lembra. Sim, eles chegaram, acho que inclusive eles chegaram a negociar. É uma coisa que o Botafogo tem feito bastante aí desde o Seedorf, que foi um cara, de extremo sucesso aí. Eles estão com esse estigma aí de trazer um pessoal de
de nome aí, de países que a gente normalmente não vê vindo jogar no Brasil. Pois é, cara, é uma coisa assim, e você vê, por exemplo, agora voltando ao papo do São Paulo, Daniel Alves, né, cara, pô, né, o salário daquele, o cara vem pro Brasil, né, com certeza veio para encerrar a carreira, né, possivelmente ele não volta, acho que você volta a jogar pra Europa, você acha que não, né? Olha, em time de ponta eu acho meio difícil, mas eu acredito que em times de segundo escalão ele ainda talvez possa ter um espaço. É, cara, não, eu vejo assim, pesado. Cara, eu esperava muito, até mesmo ano passado do São Paulo. Tudo bem que ano passado não foi o ano do Flamengo, mas eu esperava muito do São Paulo, cara. Eu esperava que já que o São Paulo fosse entrar com tudo. E o Fernando Diniz? Vamos falar do Diniz um pouco. Poxa. O que Olha, você acha que ele tem que ser mandado embora? Ou você acha que não vai resolver nada? eu falo que eu sou contra a demissão na base da canetada. Nos últimos anos a gente teve muita troca de treinador no São Paulo, trocas Mas que o não Diniz tá levaram um a tempinho nada. lá, né? Oi? O Diniz tá um tempinho ali, né? Tá O desde o ano Diniz, ele. passado. Olha, eu acredito que dos últimos anos ele é o que tá mais tempo no comando do time. Não me lembro de outro treinador que passou mais de um ano no comando. Obviamente que teve também a parada do Covid aí, mas é um número expressivo. Mas assim, o que acontece? Antes da parada da pandemia, o São Paulo estava começando a engrenar. A gente via o time. O time estava jogando diferente em relação ao que ele jogava com o Cuca. O Cuca, que era um cara que eu criticava muito ele na época que ele foi treinador de São Paulo, porque ele realmente não. Ele não apresentou nada no time, a realidade é essa. O time só jogava de uma maneira e essa maneira não funcionava. E ele também não ganhava pouco, ele ganhava mais ou menos 1 milhão no cargo do time. Realmente era assim, se a gente acha que o Daniel Alves ganha uma fortuna para fazer o que ele tá fazendo, o Cuca ganhava 1 milhão. Mas enfim, voltando ali ao Diniz. Tanto que foi nessa época, pré-pandemia, que estavam falando muito do dinizismo, ele estava em alta. E o time estava conseguindo responder. Tava ali meio. Ele não estava conseguindo um resultado muito expressivo, mas dentro de campo ele estava um time legal, um time que era bom da gente ver jogando. Aí veio a parada, então depois da parada, ele realmente não conseguiu recuperar o time. O time piorou muito na parte defensiva e na parte ofensiva também. O Alexandre Pato, na época, ele parecia que estava acordando, mas daí teve a parada, quando retornou não rolou mais. Também a gente depois viu. Ele pediu demissão, né? Ele pediu demissão de São Paulo. Então, tem muita. É um caso meio estranho, porque de repente ele saiu. Mas assim, até a gente falando da parte financeira, é difícil dizer que foi negativo. Porque realmente era um contrato sem pé nem cabeça na realidade do São Paulo. Que assim, por um jogador ele ia ganhar em um ano mais de 20 milhões de reais era algo sem cabimento. Mas assim, agora a gente fala, o Diniz tem que continuar no clube? Eu acho que não. Eu não tô falando, porque o Diniz ele não é técnico pro São Paulo. Tem muita gente que fala isso, não. Se a gente for parar pra pensar, é difícil você pegar um técnico de ponta que iria querer trabalhar no São Paulo, no estado atual do São Paulo. Só que assim, o Diniz realmente estagnou. O time ele não evolui mais naquilo. Ele não é um técnico que traz variação tática. Talvez a gente fale assim num outro time que não dispute tanta coisa igual o São Paulo, ou que não tá num momento tão conturbado como o São Paulo, ele poderia ir bem. Até me lembro, vendo na internet alguns youtubers falando sobre o time, e durante o jogo alguém mandou na transmissão lá, dizendo que o Diniz trouxe identidade ao time do São Paulo, e bem ou mal, trouxe. O time do São Paulo é um time que toca muito a bola, toca a bola, mas não chega no ataque. Tá indo bem agora, porque o Brenner tá numa boa fase, até legal a gente falar do Brenner, ele subiu há muitos anos atrás pro time principal, ele era uma das revelações da categoria de base, bateu recorde, enfim. Mas ele demorou para engrenar como titular, e agora tá conseguindo, então assim, é um ponto legal pro Diniz também.
Mas realmente eu não vejo ele tendo futuro no São Paulo. Mas também eu sou contra demitir ele para contratar algum dos técnicos aí que já estão no mercado, a Luxemburgo, Abel, Dorival. Eu não vejo. Oswaldo Oliveira. Oswaldo, esse pessoal aí, eu não vejo mudando alguma coisa no time. Então, se for para trocar 6 por meia dúzia, continua do jeito que tá. Cara, uma coisa que eu acompanho um canal do São Paulo se chama Soberanos, acho que você conhece. Conheço. O Soberano tem a narração lá do cara. Então, justamente essa questão de você falar que ele toca passe é o que ele tem mais birra. Ele fala assim, o Diniz só faz o time só trocar passe sem nada. Tipo, só fica trocando passe dentro do jogo. Exatamente. Assim, é um ponto legal que antigamente o São Paulo era um time que dava muita canelada na bola. Então é interessante, assim, até condizente com um time, um estilo de jogo que o pessoal joga mais com a bola. Mas a progressão de jogada deles é muito difícil. Também questão da falta de um jogador de velocidade ali, o São Paulo tinha o Antony, que era o principal dessa característica, que foi vendido e não conseguiu repor a altura. Tem ali alguns jogadores, tem o Paulinho Boy, o Elinho, mas eles não chegam nem perto de ter o nível de necessidade do São Paulo. Uma coisa que cara, então, eu assisto esse canal do São Paulo e uma coisa assim que eu percebo, assim, né, da torcida de São Paulo, né, como você falou, São Paulo tá estagnado agora, né, está numa fase, um século aí, uma década estagnado praticamente. Cara, uma coisa que eu vejo é que, cara, por exemplo, pegar um torcedor aqui do Coritiba, se pegar, tipo, a gente mesmo, pegar um torcedor do Paraná, vamos dar o exemplo, né, pegar um torcedor do Paraná Clube, que é um time que ficou 10 anos na Série B, os caras já aceitam isso muito bem, né? Agora, por exemplo, o torcedor do São Paulo, que é um torcedor que é o maior clube do Brasil, né? Maior títulos mundiais, maior título de Libertadores, não deixa ainda de ser, é o maior time do Brasil ainda. Exatamente. Um torcedor que acostumou a coisa grande. É até interessante, assim, esse contraste que você pega esses torcedores mais velhos aí que viram, Careca, Miller, Serginho Chulapa, e pega um torcedor mais novo que viu ali, que foi, por exemplo, a minha época, onde tinha Borges, Luizão, Amoroso, o Luiz Fabiano. E para hoje em dia é uma diferença muito grande de time, de jogo, de intensidade. Exatamente isso. Por exemplo, eu tenho dois torcedores, tenho dois amigos que são torcedores de São Paulo fanáticos, que é o Garcia, que você conhece, e tem a Carliane. Carliane é uma amiga lá de Manaus. Cara, o nível deles, assim, o amor deles pro São Paulo é uma coisa assim, cara, inacreditável. Tipo, os dois amam o São Paulo de paixão. E os dois, qualquer jogo, qualquer coisa do São Paulo, tipo, eles compartilham, postam. E não é só, cara, você vê assim, você tá no YouTube, vê tanto canal que tem do São Paulo, São Paulo Mil Grau, não sei o que do São Paulo. Tipo, você vê assim que a torcida é apaixonada pelo São Paulo, você vê que, tipo, a torcida não vai desistir de apoiar o time, consequentemente da posição que for, né? O clube, dependendo da situação, se o clube vai ficar estagnado 40 anos, você vê que, tipo, eles não vão desistir de ver o São Paulo de novo na campeã da Libertadores, que acho que é a Libertadores. Então você vê que, por exemplo, agora se pegar um torcedor do Paraná Clube, cara, você vê que o cara mesmo fala, torce pro Paraná, mas o cara vai ficar naquela, Paraná, fala baixinho. Exatamente, eu tinha, né, eu tava falando Paraná, pô, café com leite, né, brinca, né, o café Paraná é o café com leite. Não tem, assim, uma progressão de ver o time, né, tentar querer evoluir, né? Ele não tem tanta... Não é um time que tá com tantas ambições, assim. Exato. Não, mas os torcedores também, tipo, não tem, assim, pô, os caras comemoraram com uma classificação pra Série A. Fizeram carreata, tipo, em Curitiba, assim, uma coisa pequena, né? Pô, subir pra Série A. Cara, é que assim, eles subiram pra Série A, né? Que, querendo ou não, pro Paraná Clube, nos últimos anos, aí ó. Foi um feito histórico, foi 10 anos. Exatamente, foi feito com a maior expressão deles, então é compreensível. Mas assim, falando de torcida mesmo, tudo isso que acontece com o time de São Paulo tá fazendo um fenômeno.
Muita gente antigamente falava que torcedor de São Paulo era modinha. Aí, porque o momento do time era bom, então assim, é tudo mais fácil. Hoje em dia já não tem como o cara falar isso. Porque se o cara ele torce pro São Paulo, é decepção toda semana, é tristeza toda semana. E isso tá tornando tá fazendo uma torcida Mas muito você acha que negativa. você acha que é tristeza, assim? Tristeza toda semana? Tipo, olha, é pô, realmente o meu assim. tá na zona, cara. Como assim tristeza toda semana? Vocês têm em quarto colocado. Eu estaria feliz se meu time tivesse em quarto colocado. Então, é exatamente esse o ponto. O momento ele tá tornando o torcedor São Paulino muito negativo. E assim, a gente fala assim, pô, mas o time tá bem, tá em quarto lugar. Só que, cara, você acompanhando o São Paulo, você não tem aquela sensação de que, pô, o time tá em quarto lugar, sabe? A sensação quando o futebol você... não o futebol não é equivalente a um time condizente, de... exatamente. Assim, você acompanhando o São Paulo, você para e pensa, pô, como que esse time tá em quarto? É mais ou menos isso. E tanto que assim, por mais que ganhe os jogos, no final do jogo, sabe, não passa a sensação que ganhou realmente. É algo até estranho de se dizer. E aí começa a ter esses problemas aí com, por exemplo, a diretoria não é um time que permite tudo, não só com o Diniz, a gente já teve outros casos aí um ano atrás, 2 anos atrás, que era coisa ridícula. O cara ele faz o que quer, o time em campo não entrega e não faz questão de entregar. Enfim, é muita coisa que acontece com o time. Eu não sei, eu acredito que essa sensação de negatividade não esteja tão presente assim na torcida do Curitiba. Cara, olha, por exemplo, eu assisti o jogo hoje do Coritiba, o que eu vi? Vi um time que joga de cara, já marcou um gol, e vi um time ali que jogou, tal, atacou, jogou com o Atlético Mineiro, tal, ali. Eu vi, assim, um clube que tá dentro dos limites e jogaram bola. Assim, eu não vi, assim, nenhum... Dentro dos limites, dentro das possibilidades deles, eles jogaram bola, o time, né? Tá na realidade Vi do ali, por Curitiba. exemplo, o Ricardo Oliveira, vi que ele se entregou ali, tipo, o máximo que ele pôde. Vi ali que o time estava organizado, porque o time, aliás, o time tem que ganhar para sair da zona, né? A pressão é muito grande em cima também, né? Internamente. O Jorginho foi demitido, agora entrou esse novo técnico. Hoje ainda não assumiu, hoje foi o auxiliar que assumiu, mas próximo jogo já tem um novo técnico que vai assumir o time. Então você veja assim que os jogadores eles tentam e tal, né? Mas você vê às vezes, né, que a situação do time, às vezes, por exemplo, vai pegar lá. O Flamengo, por exemplo, Curitiba, quando jogou com o Flamengo, eu vi meu time jogar de igual para igual com o Flamengo. Vi jogar igual para igual com o Atlético Mineiro, não vi assim. Eu achei que ia tomar vareio no início, tomar uma pressão. No começo do jogo tomou, com o Atlético Mineiro, mas depois que ele tomou o gol, ele começou a atacar. O Atlético Mineiro teve que se defender inteiro. Então assim, eu vejo que eles tentam, né, mas é aquela coisa, né, cara? Que nem eu falei, ele não tem dinheiro assim para comprar, para investir em jogadores assim melhores. Então ele tem que virar com o que tem. É ilimitado, né? Exatamente. Até você falou aí de jogar de igual para igual. Eu acho que uma das maiores memórias que eu tenho com o Curitiba, 2014, eu diria que assim, foi o último time, show do São Paulo, sabe? Tinha diversos jogadores bons aí. Inclusive foi um ano que o São Paulo estava disputando com o Cruzeiro, que foi na época muito boa ali do Cruzeiro. Sim, ele foi campeão 2 vezes, né? Sim, 2 vezes seguidas. 2 vezes seguidas. E veja na situação que tá hoje, né? Pois é. E eu lembro que o jogo em que o São Paulo perdeu o campeonato foi contra o Curitiba. Não sei se você vai lembrar, acho que teve 3 gols daquele Joel. Lembra do acho que era que o cara caiu, camaronês. eu lembro disso, que ele caiu, ele pegou ele na hora que ele foi pular, ele caiu. Sim, que ele foi pular e caiu no vestiário. Eu lembro disso aí. Foi esse momento assim, eu falei, poxa, é uma pica mesmo. Não, eu lembro disso. Eu acho que a última vez que eu vi esse Joel, ele tava jogando no Havaí, mas agora acho que não tem, não sei se ele tá mais no Brasil. Se eu não me engano, a última vez que eu soube dele, acho que ele tava em algum time pequeno de Portugal, não vou lembrar o nome agora. O Coritiba sempre pega. Ele tinha o Geraldo, que era um angolano, ele tinha uns jogadores assim. Ele pegava sempre jogador O famoso da África. Casim.
Nossa, cara, mas o Casim não jogava nada. O Casim foi indicação que era um parceiro do Alex. Que veio o Alex indicou ele pro Coxa quando ele caiu fora, né? Tipo, pra ser o novo ídolo. Mas, meu Deus, ele foi pro Corinthians, né? Também o Neto pistolou com ele, lembra? Esse Casim é até um negócio que eu não sabia disso, que ele tinha sido indicado pelo Alex. Ele foi. O Alex, quando ele saiu do Coxa, ele falou um monte de coisa. Falou, dá uma atenção pra esse cara. Aí uma das coisas que ele falou pro cara assim, ó, contrata o Casim. Pô, aí foi indicação, foi realmente. Eles falaram, ó, a indicação do Alex, Casim tá vindo pro Curitiba. O turco, né, que a gente falava. Caraca. E o pior de tudo é que, assim, eu não lembro de nada que o cara tenha feito na Europa. Porque... Nossa, ele não fazia nada. Eu sei que ele já jogou, acho que na Inglaterra, em alguns times pequenos. Jogou no Fenerbahçe, ele era parceiro do Alex. Mas assim, eu não lembro de nenhum momento de relevância dele na Europa, e quando ele veio pro Brasil, eu também não sei de nada que justificasse. Você lembra do Neto? Que ele pistolou com o Casim, que ele quebrou a TV? Aquela vez lá, lembra que o Casim não pode entrar no Corinthians pra jogar, aquele cara não joga nada, lembra que ele pistolava? Tu é, bom, agora o Casim jogar no Maracanã, a minha televisão tá fora. Isso. Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa. Não, meus filhos, minha mulher, ninguém. Não, Marquinhos... E o pior era justamente esse negócio, porque assim, eu não cheguei a acompanhar o Coritiba nesse ano, mas eu não fiquei sabendo de nada que justificasse um time ir atrás dele. Querer a contratação dele. Corinthians, né? Olha o Corinthians contratar um jogador que tipo, a gente sabe da situação do Corinthians e tal, mas assim, ainda é um time, um dos maiores em expressão no Brasil. E por quê? Ninguém tem, é difícil de entender como que isso aconteceu. Cara, não sei se explicar, mas, por exemplo, pegar o Kleber Gladiador, cara. Se pegar o Kleber também, tipo assim, o Kleber jogou, assim, marcou gol e tal, no coxa, tipo, foi mais expressivo, o Kleber Gladiador. Sim. Mas também, cara, era outro jogador que, porra, os caras davam qualquer escanteio, o cara se embolava e dava uma mata-leão em qualquer jogador, já era expulso, cara. Não dava graça assim, de ver ele. Tipo, ele era o cara que marcava gol no coxa. Inclusive, se ele tivesse agora, acho que ele ia estar apavorando. Inclusive, ele tá num time de 5ª divisão dos Estados Unidos, acho que é o Kleber Gladiador. Ele foi um cara que, assim, no coxa ele marcou gol, só que mas também era um perna de pau, ele é um velho, assim, se via assim que, né, nossa, se dava a bola, ele era um banheirão, assim, tinha que dar na frente do gol a bola, que ele não se movimentava. Ele era daquele centroavante que não vê tanto, assim, surgindo hoje em dia. Que era o cara que, assim, é brigador, a realidade era essa. O cara, ele brigava dentro da área, com a bola, sem a bola, brigava com outro jogador, sempre tava ali, sempre aparecia, independente de como. Falar uma coisa, até mesmo o Alex, quando voltou, eu tenho até livro do Alex, tem autobiografia do Alex, sou fã do Alex, cara, mas até mesmo o Alex, quando voltou pro Coxa em 2013, ficou 2 anos no Curitiba, cara, vou te falar, velho, eu dizia assim que, nossa, o cara destruiu no Coxa, eu não vi nada, pra mim, cara, às vezes eu falava, esse cara tem que ser reserva, cara, o cara era devagar demais, mano. Nossa, o cara era um baita cobrador de falta, mas agora dizer assim que o cara corria pra cara de. Nossa, pelo amor de Deus, o cara tá morto. O Tcheco também, cara. O Tcheco, quando veio pro Coxa também, cara. Porra, o cara só ficava cadenciando o jogo, cara. Não sei, você olhava assim e falava, cara, tinha às vezes falava, pô, tira o Alex, coloca outro cara aí no jogo aí, pelo amor de Deus, o cara. Tinha às vezes que ele incorporava o Alex lá do Fenerbahçe, uma vez lá contra o Grêmio, ele jogou bem pra caramba, mas era um momento ou outro que ele conseguia, mas que ele colocasse na maioria dos jogos, cara, não rendeu aquilo que pagaram pra ele, não. Sim, no São Paulo tem um caso parecido, que é o Hernanes. O Hernanes também é um cara que eu sou muito... exatamente, eu sou muito fã do Hernanes, inclusive, nos últimos anos ele era, eu diria que assim, junto com o Rogério Ceni, era o meu jogador favorito. Sério? Sim, eu tinha muito o Hernanes quando ele jogava, inclusive, fiquei tristaço quando ele saiu do São Paulo para ir pra Lazio. Eu sempre fui um cara que falei, o Hernanes tinha que ir pra seleção, Ele foi, né, ou não? Foi, ele chegou a participar de alguns jogos e tal, mas depois que ele acertou o chute lá no peito do Benzema, ele ficou marcado na seleção, não convocaram mais ele. Mas assim, é justamente isso que você falou. Você vê que é um cara de qualidade. O cara toca na bola diferente, chuta diferente.
Mas a intensidade que o time precisa, ele não tem conseguido entregar mais. Ele não é um cara que consegue fazer o Hernanes, eu lembro que, cara, ele ia cobrar falta bem pra caramba. O Hernanes acho que era o cara das faltas, assim, das bolas paradas também, né? Bom, mas é isso, né, meu querido amigo Giovanni? Acho que a gente já tá aqui conversando praticamente há 1 hora sobre futebol. Mas é isso, então, meu querido amigo. A gente vai ficando, meus queridos ouvintes, né? A gente vai ficando por aqui. E aí, quando a gente der, a gente grava mais um podcast pra vocês, falando sobre um outro assunto, falando sobre futebol, se vocês quiserem. É isso aí.